Estou suja por dentro e por fora. Aquelas palavras cortaram o vento como quem corta um pano velho. Veio um sussurro sem máscara, seco como o caule do mato, e ficou no ar, grudando nos ouvidos de Cole Whittaker, enquanto ele se aproximava do córrego seco que atravessava sua terra. O sol batia baixo, amarelo, e um pó fino dançava sobre os pés do homem, levantado pela mesma brisa que trazia odores de café frio e couro quente. As estribações, longe das estradas mais batidas, guardavam segredos que o vento não cansava de espalhar. Cole andava sem pressa. Fazia anos que contava os passos do dia pela rotina: cavar, consertar, alimentar, checar grades. O rancho era sua forma de rezar e de recordar. Não falava muito sobre o que vinha antes. Havia coisas que não cabiam nas palavras, mas conhecia bem o idioma da terra. Cada sulco no campo, cada pegada de cavalo, cada rastro de veado. Quando ouviu a frase, o corpo lhe deu sinal de que aquilo era diferente. Não era o murmurinho de alguém que passava. Era uma confissão lançada ao vasto céu, e algo na voz denunciava uma urgência que não pedia permissão. Ele seguiu até onde um pequeno barranco abria, e a seca deixava um leito de pedras. Ali, encolhida entre umas pedras e um soldado de arbustos, uma jovem estava curvada sobre um animal. Um cervo de olhos pesados, a pata traseira enredada num cordame rústico. A mulher tinha traços que não eram do lugar. Falaram os olhos, profundos e duros de quem aprendeu a contar a própria história com silêncio. Tinha a pele marcada pelo sol e pela poeira, e a respiração vinha curta, medida como quem segura um segredo. Ela levantou a cabeça devagar. Havia sangue no pelo do cervo, e também no canto da boca dela, onde um pequeno corte ria com dor. Não havia armas, não havia alarde, apenas uma presença miúda e desconfiada. Cole manteve os passos leves. O cavalo dele, do outro lado do desfiladeiro, manteve-se à distância, curioso, abanando a cauda. Não precisa se esconder, disse ele, a voz sem cerimônia, quente como o chão cedo. Eu tenho água. Ela o olhou como se me disse a verdade nas dobras do rosto dele. A confissão que ouvira antes parecia feita para alguém que precisava ouvir, e não para receber juízo. Estou suja por dentro e por fora, repetiu ela, sem ódio, apenas constatação. E se me largarem, poderei morrer suja. Cole se aproximou mais. Tirou do alforje um cantil com água e um pedaço de pão ainda firme. As mãos dele eram grandes de trabalho, calejadas, e tremiam um pouco quando ofereceu a água. Não era um gesto teatral. Era um ato ordinário que vinha de muitas manhãs repetidas. Ela aceitou a água com uma rapidez que traía fome. Bebeu com o rosto fechado, os olhos marejando por algo que não era só físico. Quando o pão foi passado, ela mordeu em silêncio, mastigando como quem sabe contar os segundos até a próxima escolha. Cole abaixou-se para o venado. O nó que prendera a pata parecia ter sido feito com pressa, improvisado por mãos que precisavam do que o animal dava. Ele trabalhou com cuidado, como se a pressa de cortar pudesse ferir mais ainda. Usou a lâmina do canivete apenas o necessário. Melancolia e habilidade guiaram os cortes. O animal, pouco a pouco, relaxou. O ar voltou ao peito dele. Ao levantar o olhar, a jovem pareceu menor, mas não menos firme. Qual é seu nome? Cole perguntou por fim. Kiba, respondeu ela. O nome veio curto, sem adorno. Kiba. Os nomes sempre dão uma superfície para aquilo que, de outra forma, fica solto no vento. Cole guardou o som como quem coloca uma pedra no bolso. Era o começo de um mapa. Ele poderia tê-la deixado prosseguir. A praça da cidade estava a meia jornada, e havia estradas onde a lei e o boato se ajustavam segundo a vontade de quem pagava mais. Mas ali, no limite das terras que pertencia a ele, havia uma repulsa distinta diante do modo como as pessoas tratavam quem não era daqui. Cole sabia o suficiente da dureza dos homens e dos olhares que costuravam exclusões. Sabia que um ato simples, água, pão, um cobertor, podia ser a linha entre o fim e o começo. Nem herói, nem santo, apenas alguém que viu uma necessidade e respondeu. Tenho um celeiro, uma cama de feno e um cobertor no meu rancho, disse ele. Não prometo muito, só trabalho e um lugar para um pouco de sombra. Se não quiser... Kiba o interrompeu antes que ele terminasse. Não por agressividade, mas por uma exaustão que parecia pesar 1000 anos. Não tenho outro lugar, afirmou. Não confio mais nas estradas. As pessoas não olham só o que podem tirar. Vou aceitar. Não porque confie em você, porque não confio, mas porque não tenho escolha. Aceitação é algo que chega por degraus.
Cole sabia o que era a desconfiança como maneira de sobreviver. Não fez perguntas que poderiam quebrar aquele equilíbrio. Não empurrou uma história que ainda sangrava. Ajudou a erguer o veado e, com cuidado, colocou-o num burro, improvisando uma tala com tiras de couro. Kiba, com a mão trêmula, segurou a cabeça do animal, murmurando algo que soava mais como desculpas que como rezas. No caminho de volta ao rancho, as sombras das colinas alongavam-se. O ar cheirava a terra aquecida e a madeira antiga. Cole notou as pequenas coisas. As calças de Kiba, remendadas com paciência, as mãos com cortes minúsculos, a cicatriz fina na mandíbula que parecia um rio seco. Não fazia perguntas diretas. A gente raramente conta tudo de uma vez. A história vem em pedaços, como quem junta um quebra-cabeça sem ter a caixa. Quando chegaram ao celeiro, Cole mostrou o mínimo de hospitalidade prática. Um canto limpo, feno, um cobertor. Trouxe também um frasco de árnica e um pano limpo. Kiba aceitou os cuidados, mas manteve os olhos atentos a qualquer sinal de armadilha. Era uma vigilância que vinha de aprender a viver com predadores que sorriem primeiro e perguntam depois. Naquela primeira noite, além do mugido distante de um cavalo e do farfalhar do milho ao vento, houve um silêncio que não era vazio. Houve o choque frio de se descobrir responsável por outro ser humano, e a estranha alegria modesta que existe em oferecer um copo de água quando se tem o suficiente para 2 pessoas. Cole fez café no fogão de ferro, o cheiro subiu cortando o ar pesado, e Kiba aceitou a caneca com mãos que ainda tremiam. "Por que veio para cá?" ele perguntou por fim. Ela olhou para a fumaça que se erguia no vão da porta, como se cada fio levasse embora algo. "Fui passada de mão em mão", disse Kiba. "Nasci em lugar que fazia guardas com olhos de prata. Depois infectaram a terra com leis e palavras. Fugi. Não havia lugar onde me coubesse. Não sei de muito mais senão desaparecer. Não havia pedido por salvação, apenas a constatação de um percurso que a havia cansado." Cole ouviu e não ofereceu palavras grandes. Não cabiam naquele espaço. Ele ofereceu o que sabia fazer: trabalho e um teto, princípios sujos e limpos a depender de como se regava uma terra. Os dias seguintes foram feitos de pequenos rituais. Kiba aprendeu o cuidado das cercas, a reparar uma manilha, a varrer a poeira da cozinha. Cole, que raramente deixava entrar alguém tão perto, viu a rotina transformar-se numa convivência sem alardes. Eles não se apressavam em chamar aquilo de amizade. Existia um respeito tímido e uma comodidade crescente nas tarefas partilhadas. Ela soltava a fivela do arreio com dedos precisos. Ele a ensinava a alimentar as galinhas sem assustá-las. Havia também silêncio. O convívio trazia perguntas não formuladas. De onde vinha o medo que Kiba carregava? O que tivera que perder para chegar àquele estado de desconfiança? Cole guardava as perguntas para noites em que o vento fosse menos cortante. Sabia que as lembranças, para cicatrizarem, precisavam de tempo e de repetição de coisas boas, e que a hospitalidade não é só o gesto heróico, mas o trabalho diário. Encher o balde, consertar o portão, cobrir a cama com um cobertor limpo. Nessas manhãs, com o sol ainda baixo e o aroma do café, Cole mostrou a Kiba como ler as nuvens. Era uma lição prática. A cor e a direção das nuvens diziam quando viria a chuva, e a chuva vinha como promessa e teste. Também lhe contou sobre sementes, que uma semente enterrada precisa que se confie nela, que se regue com paciência, e muitas vezes com suor. Kiba ouviu mais com o corpo que com a boca. Em troca, ela compartilhou algumas coisas de sua própria tradição. Gestos, uma palavra para designar o vento que limpa as noites, um pedaço de planta que ela dizia aliviar um corte. Era uma negociação de dignidades. Ele dava abrigo, ela dava seu trabalho. Ele oferecia o espaço, ela devolvia cuidado. Tudo parecia pequeno e suficiente, até que as bordas da comunidade começaram a notar. Small Town Eyes notam qualquer alteração no padrão. Um rosto novo no celeiro, uma mulher que não se encaixava nas categorias conhecidas, um veado sendo trazido para dentro das terras de um fazendeiro considerado discreto. Boatos são criaturas que se reproduzem rápido em lugares secos. No centro da vila, o salão da mercearia cheirava a óleo e papel velho. As cadeiras rangiam e a conversa girava como teia. Não demorou para que a notícia do estrangeiro chegasse aos ouvidos de Don Caleb Dan, o homem que detinha grande parte das terras e das vontades naquela região. Don não era de muitas palavras, mas suas ações falavam alto. Quando ele gostava de algo, era por poder. Quando não gostava, fazia pequenos tons de vexame que cresciam até virar pressão.
Cole soube pelos sussurros que chegaram como vento de leste. Alguém havia visto Kiba na beira do povoado. Outro afirmou que a jovem havia passado pela casa do reverendo, e que seus olhos eram como pedaços de noite. Não demorou para que os comentários se tornassem olhares mais pesados quando Cole ia à cidade para vender mantimentos ou providenciar pregos. As crianças seguiam Kiba com dedos curiosos. Os homens desviavam o olhar. Havia quem achasse que a presença dela trazia risco de problemas. E risco naquela região significava limpeza de algo que causava incômodo. Matthew Hale, o ferreiro, foi o primeiro a se aproximar com menos pressa. Homem de mãos firmes e fala medida, costumava trabalhar no fundo da cidade, onde o barulho do martelo omitia fofocas. Ele apareceu no rancho uma tarde, trazendo consigo um saco de pregos e um olhar estudado. Vi que trouxe alguém, disse Matthew sem rodeios. Como está? Cole explicou com precisão nua. Kiba havia aparecido no córrego, ferida, havia cuidado, e agora ela trabalhava. Matthew assentiu, encostando-se no portão. Alguns vão falar, disse o ferreiro. Dom não gosta de coisas que fogem ao que ele entende como ordem. Você sabe disso. Sei, respondeu Cole. Não vim para briga, Matthew. Só não consigo fingir que não vi quando alguém precisa. Matthew ficou em silêncio um tempo, batendo o pó do avental nas calças. Havia lealdade ali que se mantinha ao longo dos anos, uma escuta que não se vendia. Se precisa de alguém, me avise. Não sou homem de pregar sermões, mas tenho martelo. A notícia, porém, não se limitou a conversas discretas. Começaram pequenos sinais. Um cavalo que parecia ter passado tarde demais por uma cerca do rancho, marcas novas no portão, uma pedra com alguma inscrição mal intencionada deixada no caminho. Nada explícito, nada que justificasse uma queixa formal, mas o suficiente para que Cole percebesse que havia olhos que não descansavam. A cidade precisava escolher um lado, e pelo modo como as coisas se ajeitavam, a escolha poderia vir sem grande debate. Por omissão. Kiba notou antes de Cole. Havia uma ferida no chão do celeiro que não era de nenhum trabalho. Era consequência de alguém que passara sem autorização. Viu também as marcas nas janelas, a poça de óleo espalhada à noite. Não falou muito sobre isso, porque não queria oferecer munição a quem pensasse que era frágil. Encarava-o na vontade dos outros como quem avalia a sombra. Calcula o quanto dá para andar sem ser apanhada. Uma tarde, Cole a viu sentada sobre um monte de feno, olhando para o horizonte como se contasse passos. Ele se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Eles vão acabar por falar demais, disse ela. Sempre falam. Se não for sobre mim, será sobre outro que não sabe se encaixar. Não precisamos deixar que falem por nós, respondeu Cole. Mas também não posso prometer que todo mundo vai entender. Kiba respirou fundo. O ar entrou quente e saiu frio, preenchendo o peito de uma calma calculada. Havia na resposta dela uma mistura de cansaço e alguma coisa que se assemelhava a uma decisão. Talvez tivesse aprendido, nos cantos por onde passou, que a melhor defesa é a persistência. Ficar é também forma de resistência. Algumas semanas passaram com o trabalho tomando o lugar da inquietação. O rancho recuperou um ritmo estável. A plantação para os poucos animais, o celeiro organizado, a rotina de concertos. Kiba aprendeu a manejar a sela, a limpar um machado, a arrumar a gaveta de pregos. Cole observava essas pequenas vitórias com um misto de surpresa e respeito. Não havia ainda grandes palavras entre eles. Havia serviços feitos e manhãs divididas. Mas as coisas que crescem ao redor de uma nova vida tendem a atrair atenção. Uma carta sem remetente apareceu no batente da casa de Cole. Um pedaço de papel com uma frase só, anônima. Aqui se mantém a ordem. Não havia assinatura, apenas a ameaça velada que muitas vezes assusta mais do que a violência aberta. O papel foi deixado no paraíso das pequenas coisas, entre o tinteiro e a faca de cozinha. Kiba viu e não falou. A expressão dela era de quem calca cinzas com o próprio pé, para que não tomem fogo novamente. Naquela noite, Cole dormiu mal. Pensou nos riscos de se expor e no preço das escolhas. Não queria que o rancho se tornasse um palco para brigas que não pedira. Mas também sabia que virar as costas seria outra forma de violência. Levantou-se cedo, quando a névoa ainda segurava o chão, e foi cuidar da cerca que terminava na estrada. Reparou uma trave solta, endireitou os pregos e deixou o portão bem preso. Pequenos atos de manutenção, ele raciocinou, eram forma de dizer, aqui se fica. Na cidade, a imprensa de boatos avançava,
Em vozes baixas e hesitantes, a mercearia e a igreja comentavam um novo elemento no tecido social. O reverendo Hill ouviu os sussurros nos bancos da igreja. Homem de traços cansados e fala calma, ocupava o púlpito com palavras que buscavam reconciliação, sem esconder que o mundo às vezes falhava. Ele veio uma tarde até o rancho, com um chapéu na mão e um olhar que tentava medir a situação sem julgar. Vi que há alguém novo por aqui, disse o reverendo ao passar pela cozinha, onde um pote de fumaça ainda evaporava do fogão. Como está a jovem? Está bem, respondeu Cole. Trabalha, dorme, come, não sei o que vai do futuro. Às vezes o futuro pede coragem. Falou o reverendo colocando as mãos nas costas, olhando por cima dos ombros para o celeiro. Não digo coragem grande, não é isso. Digo coragem de permanecer, de cuidar. Isso muda as pessoas. Cole assentiu. Não precisava ouvir pregações, precisava de clareza. E o que o reverendo disse tinha mais de prática do que de sermão: permanecer e cuidar. Os dias foram se encadeando, e com eles, uma tensão que se fazia palpável. Nem todos na cidade gostavam da presença de uma mulher diferente trabalhando na propriedade de um homem respeitável. Havia quem preferisse que as coisas ficassem como sempre foram, com hierarquias bem definidas e as pessoas marcadas por rótulos que serviam como muros. E havia também aqueles que, como Matthew Hale, preferiam um lar com menos medo e mais ferraduras arrumadas. Cole percebeu que no fim, tudo se resumiria a uma decisão: agir publicamente para proteger Kiba e aceitar as consequências, ou manter silêncio para evitar confrontos, deixando a jovem à mercê de um mundo que já havia machucado demais. Não era uma escolha para ser tomada na pressa. Era uma escolha que exigia medir os riscos, calcular os aliados e estar pronto para ficar junto quando a tempestade aparecesse. Uma tarde, enquanto consertava uma cerca na trilha que levava à cidade, Cole encontrou, fincada no trilho de madeira, uma bala de chumbo velha, esquecida, como advertência. Não era a primeira vez que o silêncio se transformava em aviso. Segurando a bala na palma, percebeu que aquilo mudara o tom das conversas, de curiosidade para algo que exigia posição. Kiba, ao vê-lo retornar com a bala no bolso, deixou o trabalho e o observou. Não havia medo exposto. Havia uma calma que escondia vigilância. Eles vão testar o quanto você aguenta, disse ela sem rodeios. E você? Ele perguntou. Ela sorriu um pouco, mas não de alegria. Era um sorriso de reconhecimento. Vou continuar, respondeu Kiba. Porque ficar é melhor do que não estar em lugar nenhum. Cole sentiu naquele instante a certeza de que escolhera mais do que um ato de caridade. Escolhera assumir o risco político de proteger alguém que a cidade não queria. Era uma decisão que o colocava em rota de colisão com interesses maiores, mas já havia cruzado uma linha. Quando se confia em alguém com trabalho e abrigo, a comunidade percebe ou decide ficar em silêncio cúmplice. E em Dry Creek, as escolhas pesavam. Os dias que vieram mantiveram essa tensão latente. O rancho ganhou ritmo. Os campos resistiam ao sol, e os passos das pessoas que se aproximavam para ajudar se tornavam menos tímidos. Algumas crianças do vilarejo começaram a aparecer para ver os animais. E, aos poucos, a presença de Kiba entre as rotinas do rancho normalizou-se como uma nota nova numa canção antiga. Mas a ausência de hostilidade explícita não significava que o perigo havia passado. A cidade precisava escolher um lado, e as omissões podem ser tão decisivas quanto os gritos. Se esta história está falando com você, marque alguém que precisa ouvir sobre compaixão. Na noite em que a lua parecia mais pálida, Cole caminhou até a igreja antes do ensaio do coro. O sino descansava, preso ao seu eixo, e as portas estavam entreabertas. Ele entrou sem anúncio. O banco de madeira rangia sob o peso das memórias, e a luz que entrava pelas janelas desenhava retalhos de claridade no chão. Sentou-se e deixou que a casa aquecesse o peito. Pensou em como, às vezes, a coragem de um homem se mede pelo quanto fica, pelo quanto aceita carregar a presença de outro em sua vida, sem querer dominá-la. Ali, sozinho entre sombras de santos e estandartes, prometeu a si mesmo que não permitiria que o rancho se tornasse palco para uma expulsão dissimulada. Isso o colocou, sem que desejasse, no caminho de Dom Caleb Dan, e esse caminho tendia a ter pedra solta e curvas perigosas. Havia naquele gesto uma semente plantada no solo de um pequeno conflito. Não se tratava apenas de proteger uma pessoa, tratava-se de escolher a que comunidade pertencer. Cole havia escolhido o rancho, a terra, os poucos que o cercavam. Agora precisava escolher o que faria quando essa escolha avassalasse o cotidiano dos outros. Na manhã seguinte,
logo antes do mercado, alguém deixou à beira da porta do rancho um pedaço de pano negro, cortado em forma de bandeira. Não havia palavras, havia sinal. Sinais, naquela região, eram mensagens cifradas destinadas a serem decodificadas por quem tinha poder. Cole pegou a bandeira e não repetiu o gesto. Guardou-a num baú e não fez alarde. Mas sabia que a resposta exigiria algo mais do que silêncio. E que, no fim, a decisão que tomara no desfiladeiro, oferecer água e pão a uma mulher que o mundo queria apagar, já tinha mudado o curso de 2 vidas, começando pelo modo como se via o próprio fazendeiro. Cole guardou a bandeira no baú e voltou ao trabalho como se nada houvesse acontecido. Mas a sombra daquele pano negro ocupou os intervalos do dia. A sombra dos passos, das palavras cortadas, dos olhares que agora pesavam quando cruzava a cidade. Trabalhar, pensou, era a melhor maneira de manter a cabeça no lugar. Havia cercas a consertar, trato de gado, uma carroça que precisava de molho novo no eixo. O serviço punha ordem nas mãos e deixava a mente livre para, vez ou outra, mensurar o preço das escolhas. Os inícios de manhã eram os mesmos de sempre. O ar cortante cheirando a café. O cavalo suspirando na estrebaria. O feno soltando pó como nuvens tênues. Kiba apareceu no terreiro com o sol ainda baixo, o cabelo preso com a mesma paciência de antes. Havia um modo novo no olhar dela. Algo como quem testou a firmeza do chão e resolveu que iria ficar. Não era confiança ingênua. Era uma decisão resistente, forjada entre o medo e a necessidade. "Bom dia", disse Cole, entregando-lhe a caneca de café sem perguntar sobre a noite. "Bom dia", respondeu ela, e por um instante o silêncio entre os dois não precisava de palavras maiores. Havia nas tarefas primeiras do dia uma oração implicada. Encher a mangueira, limpar o comedouro, apertar um parafuso. A repetição cura de modos pequenos. A resposta do vilarejo, porém, não diminuía. Um dia, enquanto ajeitava a amarra do portão principal, Cole viu pegadas que não reconhecia. Botas grandes, com um padrão que lembrava o ofício de quem tinha pressa em deixar marca. Não demorou a saber de onde vinham. Don Caleb Dan passou pela estrada em seu carro de madeira, sem pressa, mas com a certa intenção que sempre o acompanhava. Viu o rancho de longe, fez um aceno seco que mais parecia ordem, e depois sumiu entre a poeira levada pelo vento. A presença dele espalhava algo parecido com uma sombra mais densa que o próprio calor. Os sinais passaram a ser mais que palavras e pedras. Numa tarde, quando o sol escalava para o zênite, o celeiro amanheceu com as portas entreabertas e alguns feixes revirados. Nada nos bens, aparentemente, fora levado, mas alguém deixara tocado o que entendia como intimidação. Um dos seios de feno queimado na superfície, como aviso. Kiba encontrou as marcas e não deixou que a raiva a conduzisse. Fez o que sabia fazer. Varreu, remendou, alinhou tudo para que o trabalho visível dissesse que ali não cederiam ao medo. Cole sentiu a ira, mas também a responsabilidade. A defesa que assumira não se limitava a palavras, implicava ações com consequências. Era fácil, pensou, esmagar o problema com aço e gritos. Era mais difícil visar a persistência, a proteção por todos os dias. Ele procurou Matthew Hale no fim da tarde. O ferreiro ouviu a história sem dramatizar. "Vai pegar fogo se a coisa ficar assim", disse Matthew, apontando para a madeira ainda fumegando do feixe queimado. "Não vou fingir que não. Dependendo do que quiser fazer, precisamos de gente e de pregos reforçados." "Não quero guerra", respondeu Cole. "Só não vou abandonar alguém por medo de um homem maior." Matthew bateu a mão no peito do banco e fez um gesto de adesão com os olhos. Em seguida foi até o balcão e começou a desenhar, com carvão, traços de um plano de reforço para o celeiro. No domingo que se seguiu, a igreja encheu-se com um murmúrio mais espesso do que o costume. Havia menos bancos vazios que de praxe, e os rostos na parte de trás olhavam mais do que ouviam. Reverendo Hill subiu ao púlpito com a calma de sempre. Seu olhar passou por Cole e, sem mostrar pressa, começou a falar sobre hospitalidade e responsabilidade. Não fez sermão inflamado, falou de pequenos corações e do mandado diário de cuidar do outro. Havia em suas palavras não tanto a ameaça do juízo, mas o apelo da comunidade, a lembrança de que uma aldeia se constitui pelo modo como protege seus membros mais frágeis. Quando as palavras do reverendo ecoaram pelos bancos, Don Caleb Dan entrou na igreja de maneira a não passar despercebido. Alto, com roupas que denunciavam poder, ele fechou a porta com uma intenção que fazia o ar vibrar. Sua presença fez o murmúrio cessar por um instante.
Cole sentiu a tensão como um aperto que corria pelo corpo de alguns presentes. Este é um lugar de paz, disse o reverendo, sem desviar o olhar. E de escolha. Dom abriu a boca, pronto a ensaiar uma advertência, mas em vez de bradar, deixou escapar algo como uma proposta velada. Há maneiras de manter a ordem. A frase ficou no ar, pendurada em termos que cada um poderia preencher conforme seu medo. Cole percebeu ali que o conflito haveria de tomar forma pública. Não se resolveria nas cercas e nos porões. Era necessário um gesto que dissesse claramente de que lado se estava, da expulsão ou do cuidado. Na semana que seguiu ao sermão, o clima amainou por alguns dias. A vida do rancho ocupou as horas como antes. Kiba continuou a aprender a manejar as ferramentas e, uma tarde, trouxe uma lista de plantas que encontrara nos canteiros abandonados pela estrada. Ditos daninhos por uns, úteis por outros. Quando fez chá com uma mistura de raízes, ofereceu a Cole uma xícara. Ele provou, e por um segundo, lembrou-se das noites de infância, quando as avós curavam com ervas e histórias. A troca foi simples e cheia de humanidade. Ela dava o saber de onde vinha, ele dava o espaço para crescer. Mas a calma era frágil. Numa noite sem lua, o rancho acordou com um cheiro que cortava a respiração. Fumaça. O celeiro, guardião das sementes e do feno, ardia com uma voracidade que parecia alegrar os ladrões do mundo. Chamas se erguiam, lambendo a madeira seca. Alguém havia arremessado uma tocha. A palavra incêndio correu como uma ferroada na comunidade. O grito de um vizinho, o som do ferramental sendo arrastado, o relinchar dos cavalos prisioneiros, tudo convergiu para aquela única urgência de salvar o que fosse salvo. Cole acordou desnorteado, correndo com uma camisa por cima do corpo. Kiba estava ali, já com um balde na mão, os olhos com o brilho que apenas o medo presente dá. Eles correram juntos, sem combinar, como se tivessem sincronizado os impulsos. A primeira linha de defesa foi humana. Vizinhos em camisetas, com baldes enfileirados, passando água de mão em mão. Matthew Hale chegou com um serrote na cintura, e mãos que por anos já haviam construído pontes e consertado grades. Reverendo Hill surgira com uma coberta para sufocar as chamas nos sacos de milho que pegavam faísca. Até algumas crianças, guiadas por pais, ficaram por perto para oferecer água e sustento. Havia pavor, mas havia também um movimento espontâneo de solidariedade. O fogo devorou o feno mais velho, e com ele parte do celeiro. O calor era tal que derreteu pregos e fez o vento cantar com voz estranha. Cole puxou uma corda, entrou no celeiro e saiu com as mãos enegrecidas, carregando sacos de ração. Kiba se ajoelhou para ajudar com o que podia, a respiração curta, mas firme. Havia naquela noite uma sensação estranha. A violência que alguém havia desferido contra o rancho também queimara preconceitos de uma maneira inesperada. Entre os que vinham ajudar, estavam rostos que antes escolheram virar o olhar. Alguns se mostraram prontos para socorrer, não por amizade, mas porque o perigo tinha a virtude de lembrar o que é humano. Quando as chamas diminuíram, o celeiro estava em parte calcinado. Restaram pilares negros e certa vergonha como cinza. Animais feridos foram contados e tratados. Alguns não resistiram, uma perda que pesaria mais que o valor econômico. Cole, exausto, sentou-se sobre uma pedra que retinha o calor da noite. Kiba ajoelhou ao lado dele, as mãos ainda sujas de fuligem. A tristeza lhes entrou pelo corpo como água fria. Ele, que já sabia pesar perdas, sentiu o golpe no lugar certo. Um rancho empenhado em permanecer só atingia sentido se tivesse papel de abrigo correspondente. Na manhã seguinte, com o sol pálido e o cheiro de chuva no ar, a cidade acordou para ver o estrago. A notícia correu e chegou ao ouvido de Dom Caleb Dan. Havia um murmúrio de culpa, seguido de um silêncio pesado. Alguém trouxe a conversa para a igreja. Outros foram até o rancho. Foi o reverendo Hill quem, com a voz que conhecia as vias do perdão e da justiça, convocou uma reunião pública. Não seria apenas uma fala. Seria um momento para a comunidade escolher como se posicionaria diante da violência. Era hora de pôr público diante privado e ver de que lado cada um ficaria. No meio da praça, em frente à igreja, as pessoas se aglomeraram como num tradicional encontro de aldeia. Cole sentiu a ventania que vinha das estribações e trouxe memórias de como o vento levava chácaras inteiras de silêncio. Reverendo Hill subiu numa caixa improvisada e falou de forma breve. Não acusou ninguém nominalmente. Antes fez um apelo. Somos responsáveis uns pelos outros. Palavras assim funcionavam como espelhos. Cada um via nelas sua própria imagem.
Matthew Hale, com o avental ainda manchado de carvão, ergueu a voz para oferecer pregos e ferramentas. Havia também dono de mercearia, chegado com sacas de ração, e uma família que trouxe cobertores e xícaras demais para um chá, que se transformaria em praça de reconstrução. Dom Caleb Dan apareceu no limite do ajuntamento, com a expressão que tentava se manter neutra, porém encarando Cole como se avaliara um desafio. Cole subiu a caixa ao lado do reverendo e respirou fundo. Não desejava fazer alarde, não buscava humilhação pública. Queria sim proteger Kiba e reivindicar que o fato de ela não ser daqui não diminuía sua dignidade. Falou com simplicidade, sem grandes teorias. Não trouxe Kiba para o rancho para causar problema, disse. Trouxe porque ela estava à beira do fim. Não vim aqui para enfrentar ninguém, mas para dizer que vou cuidar do que está sob minha responsabilidade. E peço à comunidade que nos ajude a reconstruir. Houve um instante de silêncio tenso. Dom aproximou-se, com o vento soprando a aba do chapéu. Alguém sussurrou, e parecendo meditar, Dom enfim falou com a voz rouca do costume. Ordem é ordem, disse ele. Mas ninguém quer ver fogo devorando um celeiro que sustenta famílias. A frase não era de acordo com Cole, mas abriu uma brecha. O poder de Dom estava em mãe, terra e economia. Ao reconhecer o dano, ainda que de modo frio, ele permitiu que a reconstrução se tornasse possível. Não era arrependimento, era cálculo. Mas às vezes a prática não exige grandes corações, exige mãos que ajudem. E foi assim que, pouco a pouco, o rancho começou a reunir gente. Nos dias seguintes, o som das serras e martelos voltou a povoar a planície. Matthew Hale trouxe seus ajudantes, homens com anéis de fuligem nas unhas e corações cansados, que, apesar de tudo, sabiam que se um celeiro cai, a fome pode vir. Havia também mulheres que coziam e costuravam o que sobrou. Trouxeram panos limpos e pães quentes. Alguns foram relutantes, como aqueles que obedeciam ao tacão de Don, mas acabaram cedendo, atraídos pela necessidade prática mais do que por convicção moral. Kiba trabalhou sem pedir destaque. Fez o que havia feito desde que chegara. Cuidou dos ferimentos dos animais, recolheu sementes que não haviam queimado, separou o que podia ser salvo de entre a fuligem. Havia um gesto novo, porém. Crianças da cidade começaram a aparecer e a perguntar se podiam ajudar. Uma delas trouxe xícaras de porcelana quebradas que seus pais guardavam. Outra trouxe um pedaço de tecido com palavras bordadas que dizia permanecer. A presença delas parecia dizer algo simples e profundo. A vida segue, e as formas de cuidado se instalam no cotidiano como pequenos sinais. Em certo momento, enquanto alinhavam tábuas para o novo celeiro, o reverendo Hill aproximou-se de Cole com um sorriso pesado das coisas vividas. Isso que vocês fazem hoje, disse ele, é mais que consertar madeira. É um ensinamento para essa cidade. Mostrar que proteger alguém não é concessão, é memória. Cole não comentou. Sabia que suas ações não o transformavam em herói. Sabiam-no no trabalho braçal, no fato de haver noites em que não dormia. Mas também havia um alento em ver que o rancho voltava a ser casa, que a presença de Kiba deixava de ser notícia para se tornar rotina. Rotina que cura mais que palavras inflamadas. Dom apareceu de vez em quando, observou o novo celeiro crescer e, sem alarde, deixou alguns homens para ajudar a levantar a estrutura. Eram mãos cujo gesto não vinha de afeto, mas que ajudavam a erguer paredes. As relações, aprendeu Cole, não se transformam em um dia só, se reinventam por etapas. O rancho reerguido conservou marcas, vigas novas entremeadas a outras mais antigas, paredes que lembravam do incêndio como cicatriz. Na sala da casa, alguém escreveu em canecas simples palavras que queriam ser catecismos da convivência. Perseverança, cuidado, perdão. Cada caneca foi colocada numa prateleira, onde as crianças poderiam ver as palavras quando fossem pequenas e lembrá-las quando crescessem. Havia também um gesto que veio de Kiba, pequeno e simbólico. Ela enterrou algumas sementes que guardara de tempos antigos, como quem deposita memória no solo para que brote em manhãs futuras. Cole observou aquilo com a delicadeza de quem entende que pertencimento se cultiva com ações repetidas. Com a reconstrução, a cidade percebeu que as escolhas eram, no fim, a soma de gestos. Havia olhares que aos poucos suavizaram. Havia quem mantivesse o julgamento, calcado no medo do diferente. Mas havia também momentos em que as pessoas se surpreendiam a si mesmas, percebendo que a generosidade trazia no retorno mais tranquilidade do que inquietação. Kiba, que havia chegado com a confissão que cortara o vento, agora falava menos em sujeira e mais em métrica de cuidado.
Um dia, com a terra fria e o céu claro, ela e Cole sentaram-se na soleira da cozinha e olharam a planície. Crianças ao longe corriam entre fardos de feno, soltando risos que pareciam germinar no ar. "Lembra quando disse que estava suja?" perguntou Kiba com a voz baixa. "Não sei se era só uma palavra. Era um jeito de me proteger. E agora?" Cole respondeu, olhando para as mãos. "Agora sei que a sujeira fica diferente quando se tem quem lhe passe um pano", disse ela. "Não é que saía tudo num instante. Não é um vento que leva tudo. O que muda é a decisão de alguém de ficar do seu lado e ajudar a limpar, dia após dia." Cole ficou em silêncio por um tempo, pensando em como as palavras podem servir como redes para a alma, segurar sem aprisionar. A decisão de ficar, pensou, era menos grandiosa do que parecia. Era repetir gestos simples, até que se tornassem hábito. A vida no rancho adquiriu ritmos novos. Manhãs de trabalho, tardes de conversas na varanda, noites com chá e relatos curtos sobre o dia. Kiba às vezes ia à cidade para vender alguns legumes colhidos no pequeno canteiro que fizera junto ao celeiro reconstituído. As pessoas compravam, perguntavam pouco e vez ou outra faziam comentário. Às vezes eram gentis, outras não. O que importava era o fluxo da vida, o sol que vinha, a chuva que molhava, o vento que limpava as estradas. A natureza continuava a fazer seu papel de espelho. Quem fica arrisca e recebe a recompensa de ver uma semente transformar-se em planta. Há um momento que costuma marcar essas histórias de convívio, a festa do plantio. Não foi diferente no rancho. Quando a estação pediu que se lançassem novas sementes, vizinhos compareceram com pás e sementes, e algumas vezes com histórias. Houve comida em excesso, porque quando as pessoas colocam as mãos juntas, a generosidade se multiplica. Crianças correram, adultos conversaram sobre mercadorias e céu, e entre as conversas, emergiam relatos que tornavam o problema passado em lição compartilhada. Além das tarefas, havia um cuidado especial por Kiba. Quando pequenas lembranças de violência a vinham visitar, um estalo de passos, o som de vozes ásperas, Cole a encontrava e dizia, com sinceridade rígida: "Você não está sozinha neste lugar. Não deixarei que a machuquem aqui." Aquilo não apagava memórias, mas servia de ancoragem. A defesa dele era pública não por espetáculo, mas por dar segurança a uma pessoa já ferida. Com o tempo, a decisão de Cole reverberou em pequenos atos que, somados, mudaram o cotidiano de várias famílias. Alguns pais deixavam seus filhos brincar no terreiro. Um comerciante permitia que Kiba carregasse mercadorias sem olhares suspeitos. Não foi uma vitória total. Don manteve sua ribanceira de poder, e havia quem ainda murmurasse. Mas a cidade, como colcha feita de retalhos, começava a costurar um novo desenho. Numa noite de neve fina, raro no lugar, mas possível nas altitudes, Kiba caminhou até a margem do córrego, agora com água correndo, e tocou a superfície fria. Havia nele um gosto de limpeza, mas ela lembrava do que dissera ao chegar. Sujeira por dentro e por fora. Ao colocar a mão na água, Kiba não esperava purificação mágica, esperava descanso. Cole a encontrou ali, os cabelos com flocos, a respiração formando nuvens. "A neve também fica suja", disse ele num tom que era gesto de companheirismo. "Mas a água sempre volta limpa, de algum jeito." "Nem sempre", respondeu ela. "Às vezes a água carrega sujeira de monte, mas serve para regar sementes. Talvez isso seja o que importa." Cole sorriu e passou o braço pela cintura dela, num gesto rápido e fraterno. Não havia romance escancarado, havia reconhecimento de humanidade compartilhada. Eles voltaram para o rancho com as botas cheias de barro derretido, e ao entrar na cozinha perceberam que alguém, uma família da cidade talvez, ou Matthew, deixara sobre a mesa um prato com biscoitos ainda mornos e uma xícara com as palavras "permanecer" escritas à mão. Era um lembrete de que pequenas coisas falam de grandes convicções. Os meses foram se sucedendo, e com eles as estações mudaram os campos. Houve colheitas modestas, um inverno que testou as reservas, e mais uma primavera que trouxe rebentos. As relações humanas não se resolveram em milagres, mas em atos repetidos. Kiba aprendeu a ler mapas de vento e a calcular dias de chuva. Cole, que antes rezava com o trabalho, descobriu que suas orações eram as ações de cada manhã. O reverendo Hill continuou a frequentar o rancho, ora com convites para refeições, ora com um conselho prático. Matthew tornou-se mais do que um aliado, era um amigo com que se podia contar para pregar um novo telhado. Um dia no fim da tarde, enquanto o sol se punha e as sombras se esticavam,
Cole e Kiba foram à cidade onde houve uma pequena cerimônia. A inauguração do novo celeiro. Não era festa exuberante, apenas uma reunião de mãos sujas e sorrisos contidos. O reverendo fez uma breve palavra sobre compromisso. Não o do tipo que se escreve em documentos, mas aquele que se firma nos passos de quem volta todos os dias. E Matthew ofereceu o primeiro martelinho simbólico. Dom Caleb Dan esteve presente, ficando um pouco afastado, e observou o trabalho concluído com expressão que não revelou muito. Kiba, com as mãos no avental, viu as crianças correndo pelo espaço, e por um segundo, deixou-se envolver pela visão. Meninos e meninas com faces sujas de pó, rindo ao redor de um feno empilhado. Ali, pensou, havia um sinal de permanência que não era pequeno. Pertença, concluiu, não é ato de proclamação grandiosa, mas a soma de dias em que se pode voltar para um lugar onde se é esperado. Ao final do encontro, alguém distribuiu xícaras com palavras desenhadas nelas. Uma para perseverança, outra para cuidado, uma terceira para pertencimento. Kiba pegou a de pertencimento e a segurou como se segurasse uma pequena promessa, não de inoculação mágica, mas de lembrança. Cole, por sua vez, pegou a caneca marcada, cuidado, e sorriu. As xícaras foram colocadas na prateleira da cozinha do rancho, como antes, mas agora com um novo peso. Eram memórias de que havia quem ajudou a erguer e quem aceitou ser ajudado. Os anos seguintes, poucos, intensos, marcaram uma transformação sutil. Kiba tornou-se um rosto conhecido na cidade, não mais apenas a estrangeira trazida pelo fazendeiro. Ela oferecia chás com plantas que curavam cortes menores, ajudava na escola com noções de plantio, e sua presença passou a ser vista por muitos como mais um recurso do sítio comunitário do que um problema. Cole, por sua vez, perdeu um pouco da rigidez que o prendia. Tornou-se figura que media decisões com a mesma seriedade com que afiava uma lâmina. Não eram perfeitos, discutiam. Havia dias em que o passado batia na porta, mas havia uma base nova onde se poderia pousar. Um episódio menor, talvez insignificante aos olhos de quem não viveu a mudança, deixou o povo de Dry Creek com a indicação clara de que algo havia sido alterado. Uma criança que caiu da carcaça de um carro voltou para casa com um corte que Kiba tratou com ervas e cuidado. A mãe da criança, que antes evitara o rancho por medo do diferente, passou a levar bolos e a conversar mais demoradamente. Pequenas confidências surgiam no mercado, e as conversas ganharam novas histórias além das fofocas que antes saturavam a praça. O tempo faz a justiça que as palavras nem sempre alcançam. A escolha de Cole de proteger Kiba deixou marcas nas vidas de ambos e na comunidade. Ele aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas persistência mesmo com ele. Kiba aprendeu que pertencer pode ser uma construção lenta e que confiar é trabalho diário. O rancho, agora com o celeiro novo e a prateleira de canecas, tornou-se um lugar onde se cultivava não apenas milho, mas confiança. Em uma manhã clara, anos depois do incêndio, Cole caminhou até o limite de suas terras e sentou-se a olhar o horizonte. O vento levantava poeira distante, e nas crinas dos cavalos havia uma tranquilidade que só o trabalho bem feito oferece. Kiba passou ao lado, trazendo uma cesta de mudas. Eles se sentaram lado a lado, como tantas outras vezes, e olharam para o terra que cuidavam. "Lembra da frase que você disse quando te encontrei?" perguntou ela, remexendo a terra com os dedos. "Lembro", respondeu ele. Era como uma lâmina no ar. "Às vezes acho que era uma pergunta, mais do que confissão", disse Kiba. "Eu precisava saber se havia um lugar que me aceitasse, mesmo suja." Cole olhou para ela. Tinha no rosto a marca dos anos, das manhãs e das escolhas. "E encontrou", disse ele com a voz que agora revelava certo orgulho difícil. "E nós também." Houve um longo instante de silêncio. O que antes soava como cruz e condenação transformou-se numa história que poderia ser contada à frente de crianças inquietas. Não porque tudo se resolveu, nem porque todo o mal se dissolveu, mas porque havia um fato incontornável. Alguém escolheu ficar. E a decisão de ficar moveu outras mãos a ajudarem, a consertarem, a darem pão e água. Foi a ação repetida, os cuidados diários, que fez a diferença duradoura. As xícaras da prateleira continuavam a recolher o pó das manhãs, e toda vez que alguém pegava uma para beber, tocava ali um símbolo simples: permanecer e cuidar. Não era promessa de livrar-se de todas as dores, era antes um compromisso humilde de enfrentar junto. Por fim,
A história que começara com uma confissão no deserto tinha acabado por se tornar testemunho de uma decisão humana. Não uma epifania, não um decreto celestial, mas um gesto terreno: permanecer, arriscar, trabalhar. Quando a luz do sol, naquele fim de tarde, tingiu as colinas de Ouro Velho, Cole deixou escapar um suspiro que não era nenhum dos dois extremos. Nem vitória triunfante, nem rendição amarga. Era a respiração de quem reconhece os limites e as possibilidades da própria humanidade. Kiba, por sua vez, para além das palavras, foi viver sua vida com uma continuidade que antes não conhecera. Sua confissão não foi apagada por um único gesto, foi recebida, respondida e transformada em rotina de cuidado. O rancho não era redenção milagrosa, era trabalho árduo, mãos que remendavam cortiços e pontes. E na simplicidade dessa vida, duas pessoas, que uma vez caminharam isoladas, descobriram que a decisão de um homem de ir contra o frio do preconceito tinha mudado o curso de suas histórias. Se olhar para trás, veria que não houve um ato final que decretasse a nova ordem. Houve sim muitas manhãs repetidas, muitos cafés compartilhados, concertos até o pôr do sol, e ocasiões em que se ajudou sem alarde. A confissão no deserto fora o início, mas a decisão de Cole de ficar e proteger Kiba foi o fio que costurou o resto. A vida, pensou ele, se sustenta mais nas repetições do que nas demonstrações públicas. E assim, com xícaras marcadas e sementes plantadas, a comunidade aprendeu a conviver de modo mais humano. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que permanecer e cuidar mudam vidas.